A Ambipar, apesar de ser uma empresa muito beneficiada com os cortes de juros aqui no Brasil, foi uma das poucas ações da nossa bolsa que acabou ficando para trás durante a alta que nós tivemos nos primeiros 6 meses desse ano. Porém, depois que a empresa divulgou seus resultados do segundo trimestre, a ação simplesmente disparou mais de 14% em um só dia. Será que agora, depois desse resultado, chegou a hora da ação da Ambipar decolar e recuperar todo o tempo perdido? Vem comigo porque eu vou te explicar essa história direitinho aqui nesse vídeo. Como eu falei, a Ambipar é uma das ações que mais se beneficia com o corte de juros aqui no Brasil, justamente por ser uma empresa de muito crescimento e que tem uma estrutura de capital mais alavancada. Porém, mesmo tendo essas características, a ação da Ambipar claramente ficou para trás. Enquanto o índice de small caps subiu muito, a ação da Ambipar ficou esquecida. E isso aconteceu principalmente por conta dos resultados que a empresa apresentou no primeiro trimestre. No primeiro trimestre desse ano, a empresa apresentou um resultado fraco e que acabou pesando muito sobre ela. Basicamente, a Ambipar entregou um resultado com margens menores, com ROIC menor e com uma alavancagem em alta. E isso fez com que o mercado batesse muito na ação. E, portanto, durante esse período de alta, a ação da Ambipar foi meio que um patinho feio. No entanto, depois que a empresa apresentou seus resultados referentes ao segundo trimestre, a ação simplesmente disparou. Isso porque, basicamente, nesse resultado do segundo trimestre, a Ambipar reverteu todos os pontos negativos que ela apresentou no primeiro trimestre. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No primeiro trimestre, a margem da Ambipar Response ficou em 24,2%. No segundo trimestre, essa margem já subiu para 25,8%. Com isso, o lucro bruto subiu de 144 milhões no primeiro tri para 158 milhões no segundo trimestre. Olhando aqui agora para o EBITDA e para a margem EBITDA da Ambipar Response, nós temos ali o EBITDA saindo de 139 milhões no primeiro trimestre para 150 milhões no segundo trimestre. E a margem EBITDA saindo de 23,3% para 24,6%. Grande parte do desempenho ruim da Ambipar Response no primeiro trimestre se deve à Whittle Bryans. A Whittle Bryans é uma empresa que a Ambipar comprou recentemente e que atua com consultoria ambiental lá na América do Norte. A contribuição da Whittle Bryans no primeiro trimestre foi muito ruim, o que acabou levando a margem e o lucro da Ambipar Response para baixo. Segundo a Ambipar, isso se deve a uma sazonalidade natural do negócio da Whittle Bryans e da geografia onde ela atua. Porém, isso ficou bem mal explicado para o mercado e não ficou uma coisa muito bem resolvida, por isso que o mercado bateu bastante na ação. E agora, olhando para a Ambipar Environment, que é o outro braço da Ambipar, a gente nota que os ganhos foram muito maiores. Olhando aqui para o lucro bruto e para a margem bruta, nós tivemos o lucro bruto saindo de 185 milhões para 254 milhões. E a margem bruta saindo de 34,1% no primeiro tri para 42,8% no segundo tri. E o EBITDA saiu de 152 milhões no primeiro tri para 219 milhões no segundo tri. E a margem EBITDA saiu de 28% para 37% no segundo trimestre. Dá para ver claramente que a Ambipar Environment deu uma contribuição muito grande para essa retomada de margem da Ambipar. E grande parte dessa melhora de margem da Ambipar Environment se deve à reprecificação dos contratos que a companhia vem fazendo nesse ano. A Ambipar Environment justamente sofreu no primeiro trimestre porque a empresa estava nesse processo de reprecificação de alguns contratos. E obviamente, nem todos os contratos foram reprecificados. Alguns contratos acabaram se encerrando. E o fim desses contratos acabou jogando o resultado e a margem da Ambipar Environment para baixo. Porém, agora no segundo trimestre, já tendo reprecificado boa parte desses contratos e trazendo novos contratos para dentro da empresa com margens atraentes, a empresa apresentou um grande crescimento de EBITDA e de lucro bruto. Com tudo isso, então, nós tivemos a margem bruta da Ambipar Holding no total saindo de 28,8% no primeiro tri para 34,2% no segundo tri. E a margem EBITDA da holding saiu de 25,5% para 30,7%. Outro aspecto onde o mercado bateu muito na Ambipar e que claramente é o ponto mais sensível da tese é a questão da alavancagem da empresa. No primeiro trimestre,
justamente porque houve uma diminuição na margem EBITDA e logo um EBITDA menor, a alavancagem da Ambipar acabou dando uma disparada. A Ambipar fechou o primeiro trimestre com uma relação dívida líquida pelo EBITDA em 3,39 vezes. E isso acabou preocupando bastante o mercado, porque havia até mesmo receio que a Ambipar poderia quebrar os covenants da sua dívida. Porém, como eu já mostrei, no segundo trimestre, a empresa teve um ganho substancial de margem EBITDA e logo seu EBITDA também subiu. E com isso, a relação dívida líquida pelo EBITDA da Ambipar ficou em 2,9 vezes. É um número bastante controlado porque justamente está abaixo do teto que a Ambipar considera saudável, que é 3 vezes dívida líquida pelo EBITDA. Outro ponto que também melhorou bastante e que eu gostei muito foi o ROIC da Ambipar. No primeiro trimestre, o ROIC da Ambipar foi de 24%, muito abaixo da média histórica da empresa. Já no segundo trimestre, esse ROIC subiu para 30%, um ganho substancial de ROIC. E isso é muito importante. O ROIC ele é o retorno sobre o capital investido. Em empresas com o perfil da Ambipar, que crescem muito, que investem muito e que naturalmente trabalham com uma estrutura de capital mais alavancado, precisam necessariamente ter um ROIC elevado. Porque o ROIC elevado justifica essa alavancagem para conseguir crescimento. Pensa comigo, mesmo que a Ambipar pague 18%, 19%, 20% ao ano na sua dívida, é muito rentável para ela pegar essa dívida, se alavancar, justamente porque ela entrega um retorno sobre o capital investido de 30%. Ou seja, mesmo com o juro alto, a empresa entrega muito retorno para o acionista. E esse também é um dos motivos pelos quais a Ambipar é uma empresa muito beneficiada com a queda de juros. Isso porque o ROIC da empresa vai seguir nesse patamar elevado, justamente pela natureza do negócio. Mas o custo da dívida vai começar a diminuir à medida que os juros caiam. E esse custo de dívida menor, à medida que o ROIC segue elevado, vai trazer muita rentabilidade para a Ambipar e também vai facilitar que a empresa siga crescendo ainda mais. Isso sem falar daquilo que eu já expliquei várias vezes aqui no canal. Com o juro caindo, o custo da dívida também cai. Com isso, o resultado financeiro fica menos pesado no balanço. Com esse resultado financeiro menos pesado, a empresa vai começar a entregar lucros maiores. Também tiveram alguns outros pontos que me chamaram a atenção nesse balanço da Ambipar. Aqui a gente teve a distribuição geográfica do faturamento. Olhando aqui, fica muito claro que o Brasil ainda é a parte mais significativa do balanço da Ambipar, do faturamento da Ambipar. Porém, a América do Norte ganhou muita relevância, principalmente a partir do quarto TRI de 22, que foi justamente quando a Ambipar adquiriu a Whittle O'Brien's. Porém, a empresa ainda tem algumas geografias que ela pode explorar bastante, como por exemplo a América Latina, onde a Ambipar já tem uma presença relevante, porém ela pode crescer ainda mais, e ela já tem inclusive alguns projetos sendo finalizados na América Latina e que vão passar a gerar retorno, a gerar faturamento para a Ambipar a partir de 2024. E obviamente também tem a Europa, onde a presença da Ambipar é bastante pequena hoje em dia. Outro ponto bastante interessante também foi o crescimento orgânico da Ambipar. Aqui a empresa apresentou um crescimento orgânico de 9% no segundo trimestre de 23. Olhando assim, a gente pode pensar, bom, foi um crescimento orgânico bem menor do que os outros trimestres. Porém, segundo a Ambipar, esse crescimento orgânico foi menor porque o crescimento da Ambipar Environment deu uma caída nesse trimestre. E isso aconteceu por conta de um grande projeto que havia sido desenvolvido dentro da Ambipar Environment nos trimestres passados e que acabou chegando ao final nesse segundo TRI. E isso, obviamente, jogou o crescimento da companhia um pouco para baixo. Porém, se esse efeito fosse normalizado, a Ambipar teria crescido cerca de 13% no trimestre. Um número que fica dentro do crescimento estipulado pela Ambipar, que é justamente crescer organicamente duplo dígito por trimestre. E por fim, o último ponto que me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar aqui com vocês foi a receita da Ambipar com descarbonização, com comercialização de créditos de carbono. No primeiro trimestre, a Ambipar teve uma receita de descarbonização de 5,3 milhões. No segundo TRI, a receita foi de 45,8 milhões. Isso aconteceu devido a um grande projeto que a Ambipar desenvolveu justamente com a AstraZeneca. Esse é um projeto que vai reflorestar 6 mil hectares, plantando mais de 12 milhões de árvores nativas do bioma Mata Atlântica.
Obviamente que é um projeto grande que houve nesse TRI e que provavelmente não vai se repetir nos próximos trimestres. Porém, eu acredito que essa avenida aqui da comercialização de créditos de carbono é uma avenida muito interessante e que pode ser muito lucrativa para a Ambipar com o passar dos anos. A própria Ambipar, inclusive, já comentou que está conversando com grandes empresas multinacionais para realizar novos projetos parecidos com esse aqui. E eu acredito que com o passar dos anos, esse mercado de descarbonização e comercialização de créditos de carbono só tende a crescer no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, eu acredito que o crescimento tende a pegar tração quando de fato esse mercado for regulamentado, o que está prestes a acontecer. Essa receita hoje não faz muita cócega no balanço da Ambipar, mas eu acredito que pode ser uma opcionalidade muito interessante, e à medida que esse mercado amadureça e cresça no Brasil e no mundo, a Ambipar pode tirar um grande proveito disso. Portanto, eu acredito que esse balanço pode sim ser um trigger que vai destravar de vez as ações da Ambipar. Como eu já falei, ela é uma empresa que cresce muito e que vai ser muito beneficiada com o corte nos juros. Então é natural que à medida que os juros forem caindo, a Ambipar melhore cada vez mais o seu balanço e isso vai fazer o mercado olhar com outros olhos para a empresa. Além disso, obviamente, a tendência de longo prazo para a Ambipar e para o setor onde a Ambipar está inserida é muito boa, é uma tendência de crescimento secular, na minha opinião. Portanto, eu sigo muito confiante com a empresa, com a tese de investimento, com o setor onde a Ambipar está inserida, e eu acredito que essa queda nos juros pode ser um bom vento a favor da companhia nesses próximos trimestres. Mas agora eu quero saber a tua opinião. Tu tá comprado, tá vendido, gosta, não gosta de Ambipar, enfim, manda aqui nos comentários. E também não esquece, né? Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo e compartilha com o teu pessoal, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.